É o fim da lei das estatais, certamente o tema mais polêmico dessa semana e com certeza eu não deixaria você sem a explicação aqui no nosso canal do YouTube. Então, estagiário, solta a vinheta aí que eu só vou pegar o elevador e já volto. Salve, salve rapaziada, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo toda quinta-feira por aqui. Sim, vamos falar sobre o tema mais polêmico dessa semana, que é justamente o fim, não, pelo amor de Deus, não aceitem isso, o fim da lei das estatais. Mas antes disso, eu não posso deixar de pedir para você já deixar um like neste vídeo e também se inscrever nesse canal se você ainda não está inscrito, porque assim você sempre recebe vídeos novos como esse dessa semana. Então, vamos entender o que está acontecendo no nosso país nesse momento. E antes de você já começar a me xingar pelo candidato X, pelo fulano Y, pelo presidente, não é sobre isso. É sobre economia, que aliás é sempre o que a gente trata aqui neste canal. Vamos por partes, vamos entender o que é essa tal de lei das estatais. Como você bem sabe, hoje no nosso país a gente tem algumas empresas que são do Estado, que são da União. Então, vamos lá, Petrobras, Banco do Brasil, BNDES, Correios, entre tantos outros. Essas empresas, lá em 2015, saiu à tona uma série de casos de corrupção nessas empresas. Então você olhou assim, caramba, tem uma galera que está dentro dessas empresas que estão utilizando essas empresas como, digamos assim, manobra para roubar dinheiro, principalmente dentro dos fundos de pensão. Fundos de pensão são fundos que tem dentro dessas empresas estatais para pagar aposentadorias para esses próprios funcionários. Por exemplo, dentro da Petrobras tem um fundo de pensão, uma previdência fechada somente para funcionários da própria Petrobras. Quando os funcionários se aposentam, eles pegam, então, ao invés de ter uma previdência do governo, tem uma previdência fechada somente para esses funcionários. Então se viu lá em 2015 grandes desvios de recursos desses fundos de pensão. Banco do Brasil, Petrobras, Correios, etc. Então você olhou e falou assim, caramba, em 2016, o ex-presidente Michel Temer falou assim, caramba, a gente precisa dar uma ajustada aqui, porque as empresas, elas não são desse presidente ou daquele presidente, que muda de 4 em 4 anos, teoricamente. As empresas são da nação, as empresas são do país. Então, independente de ser esse presidente do partido A ou do partido B, a gente precisa blindar essas empresas. Então, em 2016, foi aprovada a tal Lei das Estatais. Essa Lei das Estatais veio com o objetivo de, como eu falei ali antes, blindar as empresas estatais de serem roubadas, de serem alvos de atos de corrupção, de desvio de recursos dessas empresas, porque são empresas que têm muitos recursos rodando dentro delas. Então, a Lei das Estatais falou o seguinte, caramba, para eu conseguir blindar essas empresas, eu vou ter 4 regras que as pessoas, para serem diretores e presidentes dessas estatais, têm que ter para conseguir ser esses cargos nessas empresas. Quais são as 4 regras? Número 1, ter reputação ilibada, ou seja, não ter sido condenado, por exemplo, anteriormente por casos de corrupção, ser uma pessoa ética, então, reputação ilibada. 2, ter experiência profissional naquele tema que eu vou coordenar. Se eu vou ser o presidente da Petrobras, eu tenho que ter experiência sobre o mercado que eu vou atuar. Eu tenho que ter tido experiência em gestão, talvez, de uma grande empresa como essa. Além disso, ter formação na área pela qual eu também vou atuar. Então, experiência é uma coisa e formação é outra coisa. Além disso, tem que ter notório conhecimento sobre a empresa pela qual eu vou ser o gestor, o administrador, o diretor. Esses 4 itens, o que era a grande ideia? Não ter indicações políticas para essas empresas. Assim, caramba, não é um cargo político, é um cargo técnico para tocar as estatais. A partir dali, ou além disso, essas quatro motivos, essas 4 razões para não ser político, o cara não podia, o indicado ou a indicada, não podia nos últimos 36 meses ter tido cargo político. Então olha que demais, eu pego assim, para parar com essa história de fazer indicação política para ser o presidente da Petrobras, indicação política para ser o presidente do BNDES e colocar caras que realmente vão ajudar a empresa, eu tiro a questão política, ou seja, você não pode ter sido político nos últimos 36 meses, além dos 4 motivos que eu falei. Para ser alguém que tecnicamente vai conseguir tocar com maior, de fato, capacidade técnica a empresa. E não utilizar a estatal para troca de favores. Nossa, eu vou te dar, você vai ser presidente dessa estatal
para poder eventualmente ter acesso a desvio de recursos, e aí você me ajuda na aprovação daquilo ou daquilo lá. Então, na prática, com a lei das estatais, lá em 2016, eu blindei as empresas públicas. Só para você ter ideia, de 2016 até 2022, nunca se teve tanta distribuição de dividendos por essas empresas estatais. Aí você vai dizer, mas dividendo para investidor rico? Não! Dividendo vai inclusive, dividendo é a parte do lucro, dividendo vai inclusive para a própria União, porque a União é acionista dessas empresas. Então, empresas ficaram mais saudáveis, empresas ficaram mais sustentáveis, empresas conseguiram distribuir, inclusive, mais grana, mais dinheiro para os cofres públicos. A União, recebendo mais dividendo, consegue distribuir mais dinheiro, consegue fazer políticas sociais, entre outros. Então, na prática, essa lei das estatais, que foi derrubada, foi aprovada na Câmara dos Deputados, a queda dessa lei é muito preocupante, porque ele muda o prazo de 36 meses. Lembra que para ser diretor, presidente de uma estatal, pela lei das estatais, eu não posso ter tido cargo político em 36 meses, muda para só 30 dias essa quarentena. Assim, caramba, vai qualquer uma indicação política é muito mais simples, e a Câmara dos Deputados então aprovou essa alteração. Vai para o Senado para aprovação, depois vai para a sanção do presidente da República. E aí, o que aconteceu? Será que o mercado gosta disso? O mercado vai assim, caramba, não pode acontecer isso. Petrobras e Banco do Brasil em apenas 3 dias tiveram queda de mais de 10%. É muito dinheiro que deixa de valer as empresas, que se fala assim, caramba, vai voltar a ser indicações políticas. E antes que você fale que é partido A ou partido B, na Câmara dos Deputados, deputados de esquerda, sim, mas também deputados de direita votaram a favor da queda da lei das estatais. Então, rapaziada, a grande ideia de trazer esse fato, esses dados para você, é para que você entenda o que está acontecendo, entenda a importância desse tema para o mercado financeiro e para conseguir explicar lá na ponta, no dia a dia, para quem você todos os dias vem falar contigo, dentro da sua instituição financeira, cooperativa, banco, corretora, seja lá onde for, e conseguir explicar isso sem viés político. Porque na prática, eu não falei bem de presidente A nem de presidente B. Eu te dei deputados de esquerda e de direita votaram a favor. Os dois caras votaram a favor. Tem caras dos dois lados votando a favor. E te disse, essa lei é um retrocesso de anos para o Brasil. As empresas estatais não são do presidente A ou do presidente B. As empresas estatais são do país e devem ser sim blindadas. Tanto é que essa lei das estatais de 2016 foi uma ótima notícia, melhorou em muito a performance das estatais e agora estão em risco novamente de voltarmos a ter indicações políticas para essas empresas. Então, faça o que você tiver que fazer aí para ajudar para que isso não se concretize. A gente tem esperança ainda, passa pelo Senado, depois por sanção presidencial. O que a gente tem que entender é muito mais do que partido A ou partido B, mas sim as estatais, se são da União, tem que performar o melhor possível, porque assim a gente tem mais dividendo, a empresa é mais forte e no final do dia o país é mais forte também. Beleza? Então, deixa um like nesse vídeo, te espero semana que vem, beijo pra você, fui!